Sabia, irmãos, que o Salmo 23, ele é uma profecia com relação a Jesus, e que Jesus cumpriu uma profecia que foi predita quando Davi escreveu o Salmo 23. Apesar do Salmo 23, irmãos, ser conhecido como um salmo onde mostra a provisão de Deus, que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará, mas ali tem uma profecia, e eu vou mostrar para vocês hoje nesse vídeo, que Jesus, Ele cumpriu, irmãos. Ele cumpriu à risca essa profecia que está no Salmo 23 com relação à pessoa dele, de Jesus. E mais especificamente, irmãos, nessa parte que diz assim, ó. Como eu estou aqui, irmãos, no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Como vocês viram aí, irmãos, no versículo 4, quando diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse vale da sombra da morte, irmãos, ele existe até hoje e está lá em Israel. E o que é esse vale da sombra da morte? E que inclusive foi onde Jesus, ele cumpriu, que isso é uma profecia com relação a ele, e ele cumpriu, e eu vou mostrar para vocês. Mas o que é o vale da sombra da morte? É um lugar, irmãos, é um lugar onde hoje existem muitos cemitérios, né? É um lugar onde existem hoje muitos sepulcros dos reis, dos antigos reis da Bíblia que foram enterrados, e muitos personagens da Bíblia que estão até hoje enterrados ali. Inclusive era um lugar muito perigoso, citado em várias passagens da Bíblia, onde quem andava por ali, irmãos, corria o risco de ser atacado, de ser violentado, por ser um lugar ermo, escuro e perigoso. Inclusive Davi, quando ele fugiu do filho dele, Absalão, que queria matar ele para tomar o reinado dele naquela época, Davi, irmãos, ele usou esse lugar, ele fugiu por esse lugar, por essa região que é também conhecida como o Vale de Cedron, o Vale da Sombra da Morte. Inclusive, irmãos, vocês devem se lembrar daquela passagem que Deus estava condenando Israel. Por quê? Porque eles estavam praticando o mesmo ritual que os amoneus eles estavam praticando, de sacrifício a crianças ao deus Moloque, que era aquele deus que tinha a cabeça de boi e o corpo de humano. E no ventre dele tinha uma cavidade aberta, onde ali dentro eles acendiam uma fogueira e jogavam as crianças lá dentro e queimavam as crianças como sacrifícios para o deus Moloque. Israel estava praticando esse sacrifício, que era um ritual que os amoneus, habitantes ali de Canaã, eles tinham esse costume, essa prática. E era exatamente ali, irmãos, naquele vale, naquele caminho da sombra da morte, onde tinha essa imagem do deus Moloque, onde eles praticavam esse ritual e sacrificavam crianças. Então, irmãos, a gente percebe que é um lugar, é um caminho, é um vale que tem um histórico muito sombrio, uma história muito sombria, irmãos, e que inclusive Jesus, queridos, ele, para cumprir essa profecia que diz que ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha só, irmãos, quando Jesus foi preso lá no Monte Getsemane, quando Judas ele chegou com os soldados romanos, que ele traiu Jesus com um beijo, que a partir dali os soldados encarceraram Jesus, prenderam Jesus e levaram ele até o Sinédrio, Jesus ele passou por esse vale. Por quê? Porque, como você pode ver nas imagens aí, irmãos, essa montanha, ela é o Monte Getsemane, onde eles prenderam Jesus. Então, descendo aí, eles pegaram esse caminho que é justamente o caminho do Vale da Sombra da Morte, o caminho do Vale de Cedron, por onde Davi também passou quando fugiu do seu filho Absalão. Então Jesus passou por aí, ele trilhou por aí até passar para o outro lado, aonde ficava o Sinédrio, quando ele foi julgado lá por Anás e Caifás. Então Jesus, nesse momento que ele passou por esse vale, irmãos, ele cumpriu essa profecia do Salmo 23, passando então pelo Vale da Sombra da Morte. Olha só, irmãos, eu queria que tivesse um judeu assistindo esse vídeo, para ele ver que até nisso Jesus cumpriu a profecia de que Jesus é o Messias, anunciado pelos profetas e enviado por Deus no seu tempo, para cumprir muitas profecias da Bíblia, inclusive essa, irmãos, do Salmo 23, e que poucas pessoas sabem disso. Amém, queridos? Tudo isso
O nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele passou e Ele cumpriu, para mostrar sim, irmãos, que Ele é o nosso Salvador, o nosso Messias. E que diferente dos judeus a gente não espera mais o Messias. O nosso já veio, foi morto na cruz, entregue por nós, para que nós viéssemos ter o perdão dos nossos pecados, e com a sua ressurreição nós também agora temos a salvação eterna. Amém, queridos? Jesus cumpriu essa profecia por mim e por você. Se por um acaso você está assistindo esse vídeo, você não entregou a tua vida para Jesus, o que você está esperando? O que você está esperando? Entrega a tua vida para Ele, porque a Bíblia ela dá exemplos de sobra de que Jesus ele veio para nos salvar, de que Jesus veio para cumprir a profecia e veio para nos dar a vida eterna, e somente nele, em Jesus, é que nós temos o perdão e a justificação perante Deus. Naquele dia, um único álibi, a única coisa, eu poderia dizer assim, a única forma de nós nos justificar, apresentar para Deus uma justificação para nos livrar dos nossos pecados que nos condena ao inferno, é a gente apresentar o sangue de Jesus, é a gente apresentar o nosso sacrifício que se chama Jesus, o único que pode nos justificar e apagar e limpar todos os nossos pecados, toda a nossa culpa perante a Deus, somente Jesus. E Ele cumpriu essa profecia, trilhando a região, o vale da sombra da morte, para dar salvação para mim e para você. Aí talvez você diga assim, mas irmão, então como é que eu entrego a minha vida para Jesus? Queridos, é simples. Aí onde você está, se você puder, ou então você vai num lugar, fecha os teus olhos e fala para Jesus, Jesus, me dá a tua salvação. Ainda que você não saiba orar, fala para Ele, Jesus, eu quero ser salvo. Perdoa, Senhor, meus pecados, porque eu tenho pecados e o meu pecado me condena, mas o Senhor morreu para me salvar. Acabou. E pede para Ele escrever o teu nome no livro da vida. É simples. Você não precisa ser um erudito, você não precisa ser um conhecedor. Não, esquece tudo isso. Esquece. Usa a tua fé que você tem no teu coração para se dirigir de olhos fechados à pessoa de Jesus. E reconheça Ele como teu Salvador, como o ladrão fez na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando vier no teu reino. E Jesus naquele momento salvou ele. Ele não precisou gritar, ele não precisou, ler um roteiro. Não, nada disso. Jesus me salva. Se você não sabe orar, só fala assim para Ele. Você consegue falar isso? Jesus, salva a minha vida. Ele vai te salvar. Você pode ter certeza que se você morrer, fechar os teus olhos, você, através da tua fé nele, na pessoa de Jesus, você vai ter a tua salvação. Porque Deus não precisa de documento, você não precisa de documento, você não precisa ter uma carteirinha de uma igreja CNPJ que o homem criou, instituiu. Você não precisa ser um presbiteriano, assembleiano, deus-amoniano. Você não precisa nada disso, nada disso. Isso são instituições que o homem criou para juntar um povo. Esquece isso. O que você precisa é de Jesus. É dizer para Jesus, Jesus, me salva. Porque é Ele que vai te salvar, e mais nada e ninguém. E isso não é patrimônio de homem nenhum, mas é a salvação do Deus Criador dos céus e da terra, que Ele preparou para mim e para você. Você só precisa disso, pedir para que Jesus salve a sua vida, do seu jeito, e Ele vai te salvar. E a partir daí, é lógico, você vai começar agora a se interessar em conhecer a Deus, em ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia todos os dias na sua casa, ou sempre que você puder, mas ler, se interessar em querer conhecer quem é o teu Salvador e passar a ter uma vida de oração todos os dias. Já acorda orando, vai dormir orando, de tarde ora também. Você vai passar a ter uma comunhão com Deus, e por causa dessa comunhão, se você tem pecados que você vive nele e você sabe que é errado, porque você vai ler a Bíblia e vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida, o próprio Deus, Ele vai te dar condições de te libertar. O próprio Deus vai fazer a obra na tua vida. Mas é simples. Você não precisa de mais nada. Você não precisa ser membro de nenhuma instituição, não. O que você precisa de Jesus na tua vida. E comunhão com esse Deus
Quando? Só aos domingos? Não, esquece isso. Todos os dias da tua vida. É um estilo de vida agora, você andar na presença dele. E assim você, de forma natural, sem fazer força, você vai ser um testemunho de Jesus. Porque as pessoas vão ver que você é uma outra pessoa, vão te perguntar e você vai falar: Jesus me libertou e me salvou, porque eu fiz uma oração e entreguei a minha vida para ele. É simples. Tá vendo, meu irmão, minha irmã? É simples. Faça isso. Onde você estiver, você não precisa de homem, de intermediário, de ninguém. O que você precisa é do único intermediador que existe entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então fale com ele e Jesus vai te salvar. Porque é isso que diz a palavra de Deus. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca tu confessar e no coração você crer, Deus vai te salvar. Porque você creu que ele ressuscitou dentre os mortos, que Jesus ressuscitou dentre os mortos para te salvar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Irmãos, deixa um like no vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, para que você não perca outros vídeos que venha edificar a tua vida, a tua comunhão com Deus e a tua fé. Porque eu tenho certeza que através dessa palavra, Deus, ele avivou a tua fé em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima palavra de Deus para o teu coração em nome de Jesus. Fique na paz, meus irmãos.